Bom, no que consiste o discipulado prático? Nós vamos demonstrar na prática aquilo que foi ensinado na teoria. Jesus ensinava, abria o rolo, ia ao Sermão do Monte, discorria as Escrituras a caminho de Emaús, explicava da lei, dos profetas, até o Cristo que havia de padecer. Mas o discipulado de Jesus não consistia só na teoria. Por isso há muitos ministérios em fracasso, há muitas escolas bíblicas, escolas dominicais, há muitos cursos teológicos, há muitos ensinos teóricos, mas eles não podem ter tanta eficácia se eles não conterem a prática. Como eu aplico na minha vida diária, em situações cotidianas, os conceitos cristãos. Isso só pode ocorrer se o discipulador, o mestre, o pastor, caminhar com o discípulo. Se ele fizer o discipulado corpo a corpo. E foi isso que Jesus fez. Jesus não só era teórico, mas era prático. No que consiste o discipulado corpo a corpo? Jesus participava da vida dos discípulos. Jesus participava da vida dos discípulos. E Jesus fazia com que os discípulos participassem da sua vida. Por exemplo, muitos cursos que você faz, muitos cursos, odontologia, medicina, ou cursos sociais como autoescola, o curso para habilitação. Você vê que o estudante vai, tanto de medicina como odonto, vai ter centenas de aulas teóricas, centenas. Mas que espécie de médico ele seria se tivesse apenas aulas teóricas? Como que um cirurgião, ele faria a sua primeira cirurgia, colocando em risco a vida de uma pessoa, se ele não tivesse tido aulas práticas? Então eles têm centenas e dezenas de anos de aulas teóricas, mas eles nunca serão bons cirurgiões, nunca serão bons profissionais, se eles não tiverem as aulas práticas. E são nas aulas práticas que eles conseguem transferir toda a sua teoria. Os estudos vêm por slides, vêm por palestras, cursos de oratória, são excelentes, mas eles jamais produzirão o efeito no aluno, jamais farão dele um excelente profissional sem a aula prática. Tudo aquilo que foi visto em letras, em papéis, sendo transferido agora para a vida prática, para a situação prática. Então, isso aqui se equivalem, esses cursos se equivalem ao discipulado. Esses cursos, assim como não formam bons profissionais, ou não delegam, não entregam a eles o diploma, sem que eles participem de aulas práticas, e nessas aulas aprendam, sejam conformados àquele ensino, assim também, o discípulo, o membro, o novo convertido, não poderá, o seu discipulado não poderá ter eficácia na formação do discípulo, sem aplicar tudo o que você fez teoricamente na vida dele, na prática diária da sua vida. E é isso que Jesus fez. Jesus, como um ótimo teórico, também foi um excepcional instrutor prático, discipulado corpo a corpo, ele fez com os seus discípulos. Então, o teórico não é suficiente. Muitas igrejas, ministérios, nem teóricos possuem. Não há discipulado, né? As pessoas, elas estão a todo custo tentando sobreviver apenas com os cultos. Apenas com os cultos. Quanto mais uma escola dominical. Agora o discipulado, né, teórico, bíblico, teológico que deve haver, mais o discipulado prático, o discipulador, o mestre, participar da vida cotidiana e aplicar aquele ensinamento na vida do discípulo, isso então nem se fala. A escassez, a dificuldade, e isso é muito difícil encontrar. Então você que está aqui, quer ser um obreiro aprovado, já é um obreiro. Você que está aqui é um pastor, quer ser um pastor. Você que está aqui quer ter discípulos, ou já tem discípulos,
e você é um dever seu ganhá-los e formá-los, você deve saber que o seu ministério não pode consistir só em teoria, e sim na vida prática, para formação. Paulo diz: sofro dores de parto, para Cristo ser gerado em vós, para Cristo ser formado, para vocês crescerem e amadurecerem a imagem moral de Cristo. Nessas dores de parto consistia tudo que Paulo fazia, e é o que nós vamos fazer aqui, mostrar alguns tópicos que Paulo também inseriu no seu ministério. Então, nessas dores de parto inclui o discipulado corpo a corpo, o discipulado, participar da vida dos discípulos e fazê-los participar da sua vida. E Jesus vai trazer para nós, como ele é o modelo dessa aula, assim como foi o modelo da teórica, ele também será o modelo da vida prática. Vamos ver como Jesus participava da vida dos discípulos e como nessa participação ele os discipulava. João capítulo 2, abra comigo lá. João capítulo 2. Vamos ver o discipulado prático de Jesus. João 2, versículo 1 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Eu estou lendo na revista atualizada, você pode estar lendo na revista corrigida ou em outra tradução. Versículo 2: Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Na Bíblia dos católicos, edições paulinas, essa parte está omitida. Ainda não é chegada a minha hora. Aí depois, versículo 7, Jesus disse-lhe: enchi de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirar agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado, a água transformada em vinho. Até aí, tá bom. E versículo 11, com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aí, olhem para cá agora. Veja bem, o discipulado consiste no corpo a corpo, participar da vida dos discípulos e fazê-los participar da do mestre. E nessa participação, nesse corpo a corpo, discipulando, ensinando-os. O que Jesus fez? Como Jesus participou? Jesus foi convidado para um casamento. E a Bíblia diz: Jesus foi convidado com os seus discípulos. Então Jesus foi a um casamento com os seus discípulos, com aqueles aos quais ele estava ensinando, discipulando, formando. O que eu aprendo aqui? Jesus participou com os discípulos na vida social, vida pública. Era uma celebração, um matrimônio, uma festa familiar, provavelmente o casamento de algum familiar, ou de Jesus, ou dos discípulos. Uma confraternização, uma celebração. Então Jesus não estava vinculado com os discípulos somente em ambientes espirituais, em ambientes religiosos. O discipulado então, a caminhada, o corpo a corpo, não consiste em estar com os discípulos só em ambientes religiosos e espirituais, mas também em ambientes sociais. Então Jesus foi convidado para um ambiente social, para uma celebração, para um casamento. E ele foi com os seus discípulos. Então veja bem, Jesus estava participando de uma celebração junto com os discípulos. Ou os discípulos estavam participando da celebração junto com Jesus. Então o discipulador e os discipulados estavam juntos, caminhando juntos, tendo um contato corpo a corpo, num ambiente público, numa atividade social, numa celebração.
Então o que eu aprendo? Você deve estar com seus discípulos em ambientes públicos também. Você deve caminhar com eles. Você deve estar presente em situações sociais com seus discípulos. Você deve estar presente com eles em ambientes públicos, em celebrações, em ajuntamentos sociais, profissionais, escolares. Aí você vai me perguntar: pastor, mas eu devo frequentar festas? Calma. Se você lembrar, isso aqui era uma celebração judaica, não era gentílica. Jesus não foi com os discípulos para uma boate. Então era uma celebração cristã. É muito importante você dividir isso. Jesus não estava na festa de Herodes, com Herodias e Salomé e aquela bagunça, e ali ensinando aos discípulos. Era uma celebração cristã. Era uma celebração entre os israelitas, os judeus, ok? Então tinha um certo limite para essa participação social de Jesus. Ou seja, estava no aniversário de um irmão da igreja, num casamento de um irmão de igreja. Não estava Jesus numa boate. Não estava Jesus, celebrando. Não estava Jesus no aniversário da filha do José Sarney. Não estava lá. Ele estava numa celebração cristã, porém não era um ambiente religioso. Mas lembre-se, tudo que Jesus faz tem um propósito. Jesus não estava ali só para encher a barriga. E qual o motivo dele estar ali e levar os 12? Poderia estar sozinho, poderia estar só os 12. Não, ele fez questão de ir nesse ambiente público e levar os 12. Porque Jesus está ensinando agora o discipulado na prática, e era necessário ele estar naquele ambiente com os seus discípulos. Para quê? Sabe por que Jesus estava lá e levou eles? Nós estamos num ambiente descontraído com Jesus, estamos numa celebração pública, social, estamos num matrimônio, estamos tendo uma descontração. Porque Jesus, na caminhada, no corpo a corpo, estava ensinando, primeiro, como um cristão deve se comportar num ambiente público. Como um cristão deve se portar num ambiente social. Então Jesus estava discipulando, ensinando eles qual é a postura que eles devem ter fora da igreja, fora de ambientes religiosos. Como devem se posturar, como devem se vestir, como devem falar, como devem se associar às pessoas. Por isso Jesus foi. Por quê? Todos os olhos da festa seguramente estavam fitos em Jesus. Todo mundo estava olhando aquele homem. Como é que ele anda? Com quem que ele fala? Que jeito que ele se postura? Então ele está ensinando. Ele, como Cristo, é o modelo cristão. E o Cristo estava no ambiente social. Como o Cristo se postura, os cristãos têm que se posturar. Porque muitas vezes o novo convertido que está sendo discipulado não sabe lidar com igreja e extra-igreja, não sabe lidar com espiritual e natural. Ou ele é extremista liberal, ou ele é extremamente radical e legalista. Jesus estava ensinando. Então, na sua caminhada, meu irmão, frequente ambientes públicos, sociais, celebrações com os seus discípulos. E qual o propósito? Apenas ter descontração, conforto? Não, ensiná-los como se devem posturar fora de um ambiente espiritual, como devem se vestir, como devem se pronunciar, como devem se associar, se relacionar com outros cristãos, com ímpios, com pessoas do meio secular. Esse era o propósito de Jesus. E você precisa, olha como é importante. Agora, como isso pode ser ensinado na teoria apenas? Impossível. Como você vai passar uma lista de 15 passos para se portar numa festa, sem você estar lá e mostrar na prática como deve ser feito isso? Então, o corpo a corpo de Jesus tem um propósito: ensinar. Não foi lá para comer o bolo, igual muito irmão vai, e come o bolo e não deixa nem para o discípulo. Não foi apenas para
gozar e desfrutar da celebração, e eu creio que fizeram isso, mas ele estava ensinando, por isso levou os 12, e isso é tremendo, e muito cristão não sabe como se portar no ambiente público e social, ou é radical, legalista e julga, ou é liberal e não vê pecado em nada, com o título, estou fazendo de fraco para ganhar eles, pastor. Segundo, o que Jesus estava ensinando? O cuidado com a necessidade alheia, o cuidado com a necessidade dos outros. Mas por quê? Porque veja bem, o vinho tinha acabado, e eu não vou entrar porque a aula não consiste em estudar se era vinho alcoólico, fermentado, ou se é apenas suco de uva. Veja bem, os noivos estavam lá. Uma celebração de um casamento em Israel durava aproximadamente 7 dias. A Bíblia diz que eles tinham chegado um terceiro. Então era como uma semana inteira estar festejando. Então saía gente, entrava gente. Jesus chegou no terceiro. Então haja comida e bebida. Bolo, salgado, refrigerante, suco. Para tanta gente. No meio da festa, termina a bebida. Acaba. E Maria vai falar com Jesus, etc. Ali ele já mostra a autoridade, que Maria não tem qualquer autoridade sobre ele, que ele já é o Cristo, e ali vai iniciar o seu ministério. O que Jesus faz? Dentro de uma festa, um lugar de conforto, um lugar onde ele foi convidado, onde ele não tem qualquer responsabilidade sobre os cuidados da festa. Ele sabe que os anfitriões estão tendo uma necessidade, ele se prontifica a ajudar, se compadece da necessidade. Sabe o que ele está ensinando aqui para os discípulos? Abre mão do seu conforto para atender uma necessidade alheia. Que coisa tremenda! Um lugar que ele não estava ministrando, não era o ambiente do trabalho de Jesus, ele não estava nos montes, ele não estava nas favelas, ele estava no momento de conforto. Ele está ensinando para os discípulos na prática abnegação, renúncia. Mesmo no ambiente daquele, eu devo abrir mão do meu conforto para favorecer a necessidade alheia. E os discípulos puderam ver isso na prática. Ele está aqui para celebrar, para descansar. Ele largou tudo para ajudar. Pediu águas, pediu talhas, vamos encher, e operou o seu milagre. Então está nos ensinando na prática que a necessidade do próximo deve vir em primeiro lugar do que a nossa, deve vir na frente da nossa. Na prática, ensinando o cuidado que devemos ter com o próximo. Isso é tremendo. Terceiro, se você ver no versículo 11, com este sinal, deu Jesus princípio, com este milagre, deu Jesus princípio, aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Segundo, demonstrou o seu poder, e através de demonstrar o seu poder, os discípulos creram nele. O que significa? Como que Jesus ia arrumar vinho uma hora daquela? Como que ele poderia? Ele não tinha dinheiro para ajudar o homem. Ele não tinha recursos para ajudar. Sabe o que Jesus fez? Exercitou a fé, demonstrou a fé, a dependência dele em Deus e o poder que estava sobre ele, naquela necessidade. Sabe o que é isso? No seu discipulado, para ser eficaz, na caminhada com o cristão, e em situações cotidianas, e quando as adversidades acometerem vocês, você vai ter que demonstrar para o seu discípulo a sua fé. Você vai ter que provar na sua vida que você crê. Você tem que demonstrar para ele que o poder de Deus está sobre a sua vida, e que tudo que você ensina e prega para ele não é balela filosófica. Você vive o que prega. O que Cristo ensinou na Escritura e diz que faz, ele faz na sua vida. Naquela hora, os discípulos creram em Deus, por causa
da prática, do discipulado na prática. Ele não tinha ensinado toda a Escritura? E dentro da Escritura não está dito que Deus responde a oração, honra a fé, que faz sinais e maravilhas? Sim, agora Jesus vai mostrar na vida dele que Deus faz exatamente o que disse que faz. E eles foram levados a crer em Deus pelo testemunho de Jesus, pelo discipulado prático. Você não vai levar os seus discípulos a elevarem a fé apenas por teoria. Não vai levar eles crerem, a eles crescerem na dependência e confiança de Deus, se eles não verem na sua vida a demonstração do poder de Deus. Se eles não verem que vocês são homens, mulheres de fé, homens que provam a fé e a fé é respondida. Você discipula, mas não acontece na sua vida. Você ensina, mas não acontece. Não acontece milagres, respostas de orações, o sobrenatural. Não há demonstração poderosa da sua fé diante dos seus discípulos. E eles olham vocês e creem. Né? E eu lembro que eu já fiz muito isso. Por exemplo, o pastor Luiz foi o primeiro discípulo que eu ganhei, é pastor dessa igreja. Quantas vezes eu ia em ajuntamentos sociais com ele? Ia a alguns churrascos, e naquele churrasco, em meio a toda aquela situação confortável, eu estava discipulando ele, ensinando ele no meio daquilo, no meio daquela festividade, ensinando, lançando princípios cristãos nele, no meio dessa celebração. Pergunta para ele se ele lembra, se eu comia, bebia alguma coisa lá. Ele não vai lembrar disso, que eu desfrutava de algum momento daquela celebração. Não, era o meu intuito de estar ali, é ensinar a ele como se posturar, é ensinar a ele princípios cristãos, é ensinar para ele a corrupção do gênero humano, no meio desses churrascos, dessas celebrações, até onde eu sabia que eu podia estar. E foi isso que Jesus fez, ensinou a postura, mostrou cuidado com a necessidade alheia, abrindo mão do seu, e demonstrou a sua fé. Então seus discípulos disseram: meu Deus, como esse homem é caridoso, como esse homem é santo, olha a postura, e como esse homem vive exatamente o que prega. Que demonstração de fé. Então só essa aula em Caná da Galileia foi um discipulado extraordinário, melhor que 10 aulas teóricas. Então caminhe com seu discípulo, ande com ele. Seu discipulado nunca será eficaz, você nunca formará uma espinha dorsal cristã no discípulo, com discipulado a longa distância, virtual, semanal, mensal, sem participar da sua vida cotidiana. Segundo, Marcos 1:29. Você anota e pode abrir. Põe na frente visitas. Marcos 1:29, visitas. Está escrito assim, em Marcos 1:29. E saindo Jesus da sinagoga, saindo eles foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Até aí. Veja só. Jesus foi fazer uma visita. Então você vai colocar aí visita, correto? Aonde ele foi? Na casa de Pedro. O que ele foi fazer lá? A sogra de Pedro estava hospedada na casa de Pedro, doente.
Jesus foi visitar uma família e foi visitar um enfermo. Quem curou aquela mulher? Jesus. Quem tinha o poder? Jesus. Quem tinha a qualificação? Jesus. Mas então a necessidade daquela família era apenas de receber a Jesus. Só Jesus deveria ir. Mas não. Jesus, a Bíblia diz que saiu da sinagoga, levou Tiago e João. E estavam também Simão e André. 4 discípulos fizeram a visita com Jesus. Os discípulos não curaram ninguém. Os discípulos não tinham tanto poder até então. Não havia necessidade deles ir. A visita consistia apenas em Jesus. Mas Jesus levou os 4 para visitar aquela enferma ou aquele enfermo. O que eu aprendo aqui? O discipulado corpo a corpo consiste em fazer visitas, levar os seus discípulos nas visitas que você faz. A Bíblia diz que é dever do obreiro, do pastor, ser hospitaleiro, visitar enfermos, órfãos, viúvas, visitar presidiários, é dever. Então, é habitual isso no seio do ministério cristão, as visitas, visitar famílias carentes, visitar hospitais, centros de recuperação, visitar enfermos, visitar novos convertidos, cultos familiares, ok? E muitas vezes é o obreiro, o pastor, a pessoa capacitada, que é a responsável pela visita, assim como era Jesus. Mas Jesus levou 4 com ele. Por quê? Porque estava os discipulando na prática, no corpo a corpo, ensinando-os como é uma visita, no que consiste uma visita. Então, leve os seus discípulos nas suas visitas. Deixa eles participarem do seu trabalho, do seu ministério. Deixa eles verem como se lida com um visitante, com uma pessoa que se visita. Leve-os em casas de recuperações, leve-os em hospitais, leve-os em cultos familiares, leve-os a participarem de discipulados pessoais, de evangelismos pessoais, evangelismos coletivos, visitas em enfermos, visitas em repartições públicas. Foi isso que Jesus fez. Não havia necessidade dos 4 irem. Jesus tinha a cura e a solução, mas ele levou os 4 para participar da vida deles e para discipulá-los na prática. E a visita serviu para Jesus demonstrar, para Jesus aplicar um grande ensinamento na vida deles. E vamos ver qual foi. Então, saindo, levou com ele 2 e achou mais 4. E a sogra de Simão achava-se acamada, com febre. E logo lhe fará a respeito dela. Então aproximou-se, tomou-a pela mão. Primeiro, tomou-a pela mão. Então, Jesus está ensinando aqui o quê? Qual deve ser o cuidado? Como deve ser o cuidado com o enfermo? E qual o tratamento para com o enfermo? É obrigação de todo cristão visitar e cuidar dos enfermos. Mas como é feito isso na prática? Como se lida com o enfermo? Como vai? Então Jesus entrou na casa e pegou na mão da sogra de Simão. Tomou ela pela mão. Confortou-a. Transmitiu afeto. Você não pode visitar o enfermo com violência. Você não pode visitar o enfermo julgando pelos seus pecados. Você não pode tratar uma pessoa extremamente debilitada com hostilidade. Jesus estava ensinando como deve ser o cuidado com os enfermos. Os discípulos não fizeram nada, apenas olharam, apenas estavam aprendendo. Então primeiro ele chegou, tomou ela pela mão, consolou-a, demonstrou afeto, carinho. Será que todos nós temos coragem de tocar no enfermo quando o visitamos? Jesus tocou nela. Demonstrou, não há parcialidade em mim, não há barreiras, não há reservas entre você e eu por causa da sua enfermidade.
Isso é tremendo. Por quê? Ele está visitando uma pessoa debilitada, frágil, carente, doente, que pode estar prestes a uma piora. Então Jesus não vai piorar a situação daquela mulher. Jesus vai a confortar, Jesus vai acalmar, Jesus vai mostrar interesse por ela. Será que chegou lá? O que foi isso aí? Isso aqui, vamos repreender, deve ser algo demoníaco, em nome de Jesus nós repreendemos todo mundo, até mais Pedro. Ou dizer, já levou lá para o médico, Senhor, eu já ouvi falar muito isso aí, se dá muito lá na minha terra, tudo bem, tchau. Não ia ajudar, e muito cristão faz visita assim. Então, seria essa forma de demonstrar a eles? Jesus está ensinando ao amor ao próximo, a abnegação, o cuidado, o afeto. Assim deve ser feita uma visita, assim deve ser tratado um enfermo, com zelo, com carinho, com cuidado, mostrando-se favorável ao seu problema, mostrando-se interessado ao seu problema, mostrando zelo, cuidado. E eles todos estavam olhando como deveria, porque já tinham aprendido sobre o amor ao próximo, tinham aprendido sobre todas as situações com relação à lei, com relação à graça instalada por Jesus, mas como seria isso na prática? Jesus então, fazendo a visita com eles, os ensinou. Então, quer ter um discipulado eficaz? Os maiores mandamentos estão alicerçados no amor ao próximo. Mostre para os seus discípulos, em visitas, como devem ser tratadas as pessoas. Leve-os para visitar. Nesse caso, foi uma visita a um enfermo no seu leito, ou um enfermo no hospital, ou vários enfermos. Poderia ter sido uma visita evangelística, poderia ter sido uma visita em um centro de recuperação, e ambos esses lugares, ao você levar e fazer com que os seus discípulos, liderados, sua igreja, participem daquela visita, eles aprenderão na prática como lidar com a necessidade do visitado. Isso é tremendo. Então faça isso. Isso é tremendo. E Jesus ensinou isso em Marcos 1, 29. Agora, terceiro, Mateus capítulo 12. Versículo 1, pode colocar aí na frente. Na seara, no mercado, você pode colocar aí. Jesus estava indo no mercado. Se a seara for grande, devia ser um supermercado, né? E se for mais de tantos hectares, devia ser o Walmart. Na seara. Mateus 12, versículo 1, vamos ler. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste o que Davi fez quando seus companheiros tiveram fome, quando entrou na casa de Deus e comeram o pão da proposição, que não era lícito comer? Agora o versículo 7, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não teríeis condenado inocentes. Até aí. Então veja bem, então a aula está muito gostosa, muito prática, continue desfrutando e abrindo seu entendimento para ela. Então, eu sempre gosto de recapitular, ainda que às vezes exaustivo, mas a repetição é uma maneira de memorização. Então, o discipulado de Jesus não consistia só na teoria, e o discipulado é a formação do novo convertido, formá-lo à imagem de Cristo, amadurecê-lo na fé, tanto para a salvação, para princípios cristãos cotidianos, como para a preparação de um ministério. Então, o discipulado de Jesus consistia na palavra, na intercessão, e agora na aplicação prática, participando da vida dos discípulos, né? E ele participou aonde? Em um evento social, nas bodas de Caná, participou nas bodas de Caná, participou numa visita a um enfermo na casa de Pedro, e agora ele está andando com os discípulos, caminhando corpo a corpo, participando da vida deles,
em uma seara, num milharal, ou cevada, ou trigo, não é específico o termo original, provavelmente era trigo. E ele estava indo como se estivesse indo no mercado. Os discípulos estavam com fome. Vamos comprar, vamos buscar o que comer. Vamos comigo. Ou Jesus, vamos com a gente. A gente vai ali no mercado tal aqui e vamos fazer um lanchinho. Vem com a gente, vamos. Ou Jesus intentou e disse, vão comigo, vamos lá então, vamos comer, vamos matar a nossa fome. Isso eu não precisa pedir muito para você fazer não, porque eu já vejo que vocês fazem demais, né? Matar a fome. Então... E veja que tremendo. Então, um sábado, hoje, acho que devia ser mais ou menos nessa hora, né? Pedro já devia estar bravo, porque imagina 3 horas da tarde sem comer. Então, você já devia, né? Tá ali, né? E eles tiveram essa linda ideia de colher espigas no milharal para matar sua fome. Então, Jesus estava participando dele, numa situação, mais uma vez, cotidiana, no mercado, fazendo compras, fazendo um lanche com os discípulos. Então, leve-os para essas situações também, participar da situação cotidiana, talvez numa compra, talvez numa viagem, numa situação do dia a dia, que o seu tempo e as suas possibilidades permitam. E isso tudo tem um propósito. Para que eu vou comer um pastel no estacionamento do Walmart com meu discípulo? Para que eu vou num varejão escolher tomate com meu discípulo? Enfim, eu estou dizendo isso aqui porque é o que é semelhante ao texto, mas há outras situações que nós podemos participar da vida do discípulo. Então, leve-o a participar da sua vida e participe da dele. Mas tudo... Jesus tem um propósito, e essa participação tem um só propósito: ensiná-los. Ensiná-los. E o que essa participação vai ensiná-los? Eles estão numa seara, tranquilos, nem se atentando para nada, colhendo espigas. Os fariseus os repreendem, ou repreendem a Jesus, dizendo: por que você permite que seus discípulos façam algo que não é lícito fazer no sábado? Então todos foram pegos com as espigas na mão. Ai, pegaram-nos com as espigas na mão. Ai, violamos o sábado. Veja bem, Jesus sabia que era sábado. Poderia ter colhido essas espigas na sexta. Poderia ter deixado para outro dia, poderia ter um outro artifício para matar a fome dos discípulos, mas Jesus intencionalmente invade aquela seara no sábado. Então o propósito daquele corpo a corpo, o propósito de irem ao mercado, e também poderia ir sozinho e colher para os discípulos, ou poderia mandar com que os discípulos fossem e ficasse quieto em casa, guardando o sábado. Não, mas Jesus fez questão de ir com eles, ou eles irem com Jesus, para participar daquela atividade cotidiana no mercado. Para quê? Para ensinar, discipulá-los na prática sobre um conceito cristão. Tá, não é lícito. Aí Jesus vai, todos são surpreendidos. É verdade, fomos pegos pela lei. A lei diz que tem que guardar o sábado e nenhum trabalho pode ser feito. E nós estamos aqui trabalhando. Nós estamos quebrando um princípio da lei. E Davi então vai dizer: não tem de lido, quando Davi teve fome, entrou no santuário que não era lícito e comeu os pães da preposição que não era lícito, e não foi reputado a ele esse pecado, porque a necessidade de Davi era maior que a transgressão que ele estava cometendo. Então ele entrou no santuário, onde não era proibido, só restrito ao sumo sacerdote, e comeu dos pães que também era proibido a ele não poderia comer, mas por causa da necessidade que Davi estava passando, essa transgressão não foi imputada, porque são leis cerimoniais, que não têm tanta importância. Aí Jesus vai terminar sua refutação dizendo: se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero, e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Sabe o que Jesus está ensinando aqui para os discípulos? Cuidado com o legalismo.
Cuidado com a religiosidade. Cuidado para não serem tradicionais. Jesus está ensinando um lindo princípio na prática para os discípulos. Sabe o que Jesus está ensinando? Não coem um mosquito e engulam um camelo. Porque ele, em Mateus 23, que ele vai proferir a palavra contra os fariseus, ele diz: ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, pois coais um mosquito e engolis um camelo. Ou seja, o que significa coar um mosquito e engolir o camelo? Está coando o mosquito, né, para não beber, para não passar no coador, seja um café, um leite, mas está engolindo um camelo. Ou seja, não está deixando que as coisas pequenas passem, tolices, besteiras, mosquito, leis tradicionais, mas estão engolindo um camelo. Ou seja, vocês lavam a mão para comer, vocês guardam o sábado, está coando mosquito, mas engolem um camelo quando não amam o próximo, quando são adúlteros, quando não se santificam. Ou seja, estão valorizando o menos importante da lei e não valorizando o mais importante da lei. Estão sendo religiosos, mas não estão nascendo de novo. É isso que Jesus está querendo dizer. E esse trecho da onde que é tirado? É de Oséias, capítulo 6. Misericórdia quero e não sacrifício. Por que esse versículo foi extraído de Oséias? Oséias foi levantado para profetizar para o reino do norte, Israel. E Israel se corrompeu, estava servindo a outros deuses e a Baal. E Deus chama eles a voltarem de todas as suas atrocidades. E chamando eles a voltarem. E eles tiveram certa vitória sobre os exércitos inimigos. Mas depois de anos de declínio espiritual, de idolatria, de corrupção, e com o convite de Deus a voltar, através de Oséias ele escreve: misericórdia quero e sacrifício. Deus estava dizendo: Israel, não pense que com sacrifícios vocês vão me conquistar. Não pense que fossem sacrifícios de carneiros, de bois, de cordeiros que deram a vocês vitória. Misericórdia quero e não sacrifício. Não quero milhares, toneladas de sacrifícios humanos. Sacrifício, mas eu quero misericórdia, que o coração de vocês voltem para mim, que vocês se convertam de verdade, que vocês se santifiquem ao seu Deus. É isso que Oséias estava dizendo: misericórdia quero, não quero a volta de vocês baseada em aliança de vocês, baseada em ritualismo, em sacrifícios animais. Eu quero sim um coração convertido, quebrantado a mim. E é o que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando para os discípulos: eu estou formando vocês. Vocês, por ter a mente de Adão, têm uma tendência religiosa, a cumprir ritos, liturgias, dias, usos e costumes, cabelos e saias. Jesus está ensinando a não valorizar a religiosidade para os discípulos. Então ele está querendo dizer: que importância tem comer na sexta e no sábado? Não foi o homem feito para o sábado e o sábado para o homem. Ele está querendo dizer isso. Ele está dizendo: não valorize o que não tem valor. Cuidado com o legalismo. Temos mania. Então está ensinando o discípulo. O que é isso? Você se fazendo mais santo que o outro só porque jejuou mais? Deus não vai olhar a quantidade do seu jejum, e sim a intenção do seu coração. O discípulo está aprendendo que ele não pode ser legalista. O que é isso? Só porque você usa uma roupa mais comprida, você se julga mais aceita por Deus do que a outra? Está errado. Porque Deus não vai olhar. Ele considera sim uma pessoa que se veste bem, mas não é o fundamental. Ele considera primeiro como está a posição do coração. Olha aí, como que o discípulo vai ensinar, como que o discipulador vai ensinar o discípulo não ser legalista, não valorizar usos e costumes, práticas. É isso que Jesus está ensinando. Que tremendo. Aonde que ele ensinou isso? No supermercado, na venda, na quitanda, no varejão. Quarto agora,
João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 16 e 17. Coloca aí, viagem. Uma viagem. João 6. João 6, 16. E você coloca aí, viagem. Vamos ler o que está em João 6, 16. Ao descambar o dia, seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro, e Jesus ainda não via ter com eles. Agora, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo ele partido só. Versículo 24. Quando, pois, viu Jesus a multidão, que Jesus não estava ali no seu discípulo, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegará aqui? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, pela vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confiou com seu selo. Que texto lindo. Até aí. A Bíblia diz aqui que Jesus e os seus discípulos entraram num barco, foram viajar. Só Jesus para ficar viajando com esses 12, né? Brincadeira. Veja só, corpo a corpo, discipulado. Jesus participou dos discípulos com uma viagem. Irmão, eu vou te falar, depois que eu viajei esses dias, eu sei o tanto que é produtivo o discipulado numa viagem, viu? Porque o tanto que eu ensinei um camarada nessa viagem que eu fui fazer, não foi brinquedo não. Então, esse tópico aqui, ele vai ser muito fácil de eu elaborar, né? Então, qual que foi o propósito? Olha que interessante, olha como o ministério de Jesus era dinâmico. Viajava com os discípulos, fretava barco, né? Viajava com os discípulos, e nessa viagem está participando da vida deles. Imagina o que é uma viagem no barco, durante o momento da viagem, com Jesus dentro do barco. O propósito é chegar no final, correto? Mas tem o trajeto. Quanta coisa não se aprende, quanta coisa não pode ser ensinada durante a viagem dentro de um barco. Então, Jesus participava da vida deles, eles participavam da vida de Jesus, viajando, e nessa viagem se relacionavam, nessa viagem um participava do outro, e nessa viagem Jesus podia discipulá-los, podia aplicar os ensinos na prática. Então, se você tem a oportunidade, e pode fazer viagens curtas ou grandes, ou participar de situações que vão passar por trajetos com os seus discípulos, faça. Todas as viagens que eu sou convidado, eu levo meus discípulos e eu vou diversificando. Por quê? Porque nessas viagens, através dessas viagens, são maneiras deles aprenderem, deles crescerem na graça e no conhecimento, e serem ensinados por mim pessoalmente, e pelas situações as quais as viagens proporcionam. Então eu sempre levo discípulos diferentes em determinadas viagens, então eles participam comigo dessas viagens, eles estão comigo, então o meu discipulado com eles é feito corpo a corpo também nas viagens. Então eu os levo e eles participam comigo. Mas qual o propósito de Jesus ter viajado? Ensinar, discipular. Nunca é por acaso. E o que ele estava ensinando aqui? Então, João capítulo 6 é o famoso discurso de Jesus do pão da vida.
Por que os Jesus participaram? A multidão, sabendo onde Jesus estava, pegaram os barquinhos e foram até ele. Correto? Então muitos foram atrás dele por causa da multiplicação dos pães, do pão, da comida. Então foram atrás de Jesus para buscar uma necessidade física. A multidão, correto? Estamos doentes, enfermos, queremos pão, queremos comida. Os 12 de um lado, Jesus aqui, e a multidão. Então, na viagem, Jesus os discipulou corpo a corpo, na prática, ensinando o quê? Uma multidão os encontra, pedindo, rogando por necessidades. Pão, comida, cura. Jesus então vai dar um grande ensinamento para os 12 e para a multidão, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Depois no 35, declarou-se depois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aí. O que ele está ensinando aqui? Que coisa tremenda. A maioria das pessoas tem uma visão de Deus, por causa do pecado, terrena e limitada. Então todo mundo que converte-se, ou que se agrega a uma religião, tem sempre Deus com fins terrenos, físicos. Ou seja, as pessoas sempre são levadas a ir a Deus e recorrer a Ele a respeito de uma enfermidade, querendo uma cura, uma libertação, uma porta de emprego. Sempre limitam a Deus as coisas terrenas. E um novo convertido, principalmente brasileiro, ele tem essa tendência. Ai, Deus tem que me ajudar, Deus tem que me curar, Deus tem que fazer isso. Jesus está ensinando que Deus faz isso também, mas Ele está formando os discípulos e dizendo: não trabalhem por essa comida, não usem o Evangelho para fins terrenos, não é esse o propósito do Evangelho. O Evangelho tem fins eternos. Não trabalhai pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que subsiste para a eternidade. Olha que princípio! Então todo novo convertido, todo discípulo seu, vai ter essa visão em Deus. Por causa do pecado, ele não vai ter uma visão espiritual. Segundo, pela tradição, ele vai ser sempre levado a crer, obedecer um Deus que atende necessidade física. Jesus então ensinando, repreendendo: não, a prioridade do reino não é essa. A prioridade do Evangelho não é essa. Não é nisso que consiste a fé. Deus não foi feito para isso. Então ele está ensinando um valor eterno. E poderia ter vindo esse povo todo da lei, ritos, normas, e o maná que desceu físico. Jesus diz: não é mais a lei agora. A lei veio com Moisés, a graça é verdade por Jesus. Nós estamos agora trabalhando com vocês para um outro reino, um reino invisível, um mundo invisível, e uma outra esfera eterna. Não mais terra, não mais confrontar César, impor um império terreno, um império político. Não é mais isso. O nosso propósito agora é caminhar para Jerusalém celestial. É isso que Jesus está ensinando. Então isso tirou qualquer possibilidade dos discípulos de ficar sonhando com uma reforma em Israel. O Messias vai derrotar César, o Messias vai implantar o seu governo, vamos restaurar o novo templo, vamos dominar a terra novamente, como na época de Josué, do rei Davi, e vamos ter benefícios físicos e terrenos. Muita gente acha que a religião tem esse propósito, que o cristianismo tem esse propósito. Então Jesus está ensinando: não, trabalhai não pela comida que perece, mas pela vida eterna. E isso, numa viagem, você pode ensinar isso para o seu discípulo, que ele não deve ter esperança que o Evangelho dê a ele qualquer satisfação nessa terra, e sim a vida eterna. Como que ele fez isso? Corpo a corpo, lado a lado, com os discípulos. Bom, continuando.
o corpo a corpo. E nessa caminhada vai ter outros aspectos que devem envolver o discipulado prático. Outros aspectos que vão envolver o discipulado prático e dar a você, discipulador, pastor, conselheiro, resultado no seu ministério. E coloque aí, e o primeiro deles é intimidade. Coloque intimidade e coloca João 13, do 23 ao 25. João 13, do 23 ao 25. Se você quiser, se tiver fácil, você abre, senão não precisa. Está escrito assim: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Veja só, eles estavam fazendo ali a ceia, e Jesus anuncia que um deles ia trair. Pedro, curioso, pergunta para João: João, pergunta para Jesus quem é. Tudo bem, mas eu não quero retratar isso. Quando Pedro dirige a pergunta a João, com quem João estava e o que João estava fazendo? João estava com Jesus, e João estava com a cabeça no peito de Jesus, estava abraçado. Quem era Jesus? O pastor, o conselheiro, o líder, o discipulador. Quem era João? O discípulo. Como consistia o discipulado prático de Jesus? Abraçado com o discípulo no seu peito. Intimidade. Intimidade. Se você quer ter um discipulado eficaz, ele não pode ser superficial. Tem que haver intimidade com o seu discípulo. É muito importante. Como Jesus iria formá-los? Como Jesus ia formar os 12 apóstolos, as 12 colunas do templo, os 12 grandes mártires, que iam haver 11, na verdade, porque um os deixou e João foi de morte natural. Como aplicar todo o conceito bíblico cristão e formar o caráter moral de Deus numa pessoa sem intimidade? Você não consegue. Então ele tinha intimidade. E o discipulado corpo a corpo consiste em ter intimidade. Esse discipulado profissional, prático, não funciona. Não estamos lidando com matéria, nem com números ou cifras. Estamos lidando com organismos vivos, possuidores do Espírito Santo. Temos que ter uma relação íntima. E Jesus tinha com seus discípulos, e mais propriamente com João, que era o discípulo a quem ele amava. Intimidade. Todos os meus discípulos, a maioria, possui intimidade comigo. Eu tenho profunda intimidade. É outra marca do resultado, muitas vezes, do discipulado, que eu colho. Intimidade. Os meus discípulos, as pessoas que eu discipulo, cuido, eu sei tudo a respeito delas. Elas me contam toda a sua vida, todas as suas intimidades. E isso não foi pressionado ou imposto. Eu conquistei essa intimidade com o meu relacionamento, a minha confiança transmitida. Eu conquistei essa intimidade. Então todos os meus discípulos, eu tenho liberdade de abordar áreas íntimas da sua vida.
Eles não têm dificuldade de confessar falhas e até alguns pecados a mim, e isso não é pressionado, isso é feito com concordância da parte deles. Intimidade. E através dessa intimidade que eles têm comigo e eu tenho com eles, eu tenho uma facilidade de imprimir sobre eles os conceitos cristãos e formá-los à estatura de Cristo. Por quê? Porque através dessa intimidade eu posso explorar áreas neles que estavam ocultas, áreas que não foram trabalhadas, áreas de exímia importância, e a intimidade leva a isso. A intimidade é fruto de confiança. O discipulado vai ter mais eficácia se a pessoa confiar no discipulador. E ela só confia em quem tem intimidade com ela. Então, muito importante isso. Intimidade. Por quê? Porque a intimidade fala de algo profundo e secreto, onde se alojam os grandes mistérios do homem, onde estão as grandes dificuldades da personalidade humana, e elas é as que mais precisam ser tocadas e trabalhadas. Isso o Espírito Santo faz, a palavra de Deus faz, a soberania de Deus faz, e também o pastor e discipulador deve fazer. E só se faz quem tem intimidade com os discípulos. O que eu quero aprender com esse tópico que Jesus está nos mostrando, e era um modelo? Ele tinha profunda intimidade com João, que um discipulado superficial não terá efeito. Não adianta essas visitas esporádicas, conversas esporádicas e meios superficiais, conversas burocráticas e profissionais. Você não vai atingir a profundidade que o discipulado precisa. Pastor, eu não tenho intimidade com meus discípulos ou com tais discípulos. Conquiste-os. Trabalhe até que você tenha. E o discipulado corpo a corpo, prático de Jesus, consistia em ter intimidade com os discípulos. Segundo, oração. João capítulo 18. Escreve oração, João capítulo 18, versículo 1 e 2. Está escrito assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Até aí. Olhe para cá. Eu disse que a primeira aula, o discipulado de Jesus foi teórico. E Jesus ensinou muito sobre oração. Não ensinou? Em Lucas 18 ele ensinou sobre o juiz iníquo, né? Ouviu o que diz o injusto juiz, que a mulher o incomodou até que ele julgou a causa. Ele está dizendo de perseverar, insistir em oração. Jesus ensinou na passagem de Mateus 7,7, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Ensinou bastante, e nessa passagem de Mateus 7 é sobre a perseverança, a insistência também na oração. Então ele ensinou muito. Em João 17 a oração sacerdotal, ensinou várias vezes. Mateus 17 a transfiguração, certo? Só que aqui em João 18, Jesus também ensinou a oração na prática. Como? Jesus orava com os seus discípulos, levava os discípulos para orar. Você notou aqui que coisa tremenda no versículo 2? Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus estivera ali muitas vezes com seus discípulos. Muitas vezes aonde? No monte onde Jesus orava.
Muitas vezes ele estava ali orando. Muitas vezes estava ali orando com os seus discípulos. Jesus caminhava, discipulava corpo a corpo os discípulos. O discipulado prático participava da vida deles e fazia com que eles participassem da dele. E no que mais consistia o discipulado prático? Orar com os discípulos. Leve seus discípulos para orar com você. Você ensinou muito a eles sobre a oração? Deus deu a eles textos sobre a oração? Deu a eles biografias sobre homens de oração? Pois agora chegou a hora de você ensiná-los a orar com a sua vida de oração. Chegou a hora de você ensiná-los a orar com o seu exemplo de oração. Leve-os para orar com você. Deixe eles ver o quanto você ora, como você ora. Ensine-os a orar. Ore com eles, ore por eles. Olha Jesus, discipulando-os, ensinando-os a ter comunhão com Deus, a ter vida devocional, ensinando-os a crescer na graça, a estatura de Cristo, a se conformar à imagem de Cristo, ensinando-os a santificar. Olha que discipulado tremendo! Como? Orando com eles, na prática, levando-os ao monte, levando-os à reunião de oração, criando grupos de oração e participando com eles. Ore com os seus discípulos. Pastor, ore com a sua igreja. Obreiros, ore com os seus liderados. Discipuladores, ore com os seus discípulos. Leve-os a orar. Isso é tremendo. Se você notar aí Marcos 14, 37, anota. Não precisa abrir não. Marcos 14, 37. O que ele fala aí? Ele está no Getsemane. E ele deixa 3 ali do lado com ele, dos seus discípulos. Aí ele está orando e volta, e pega eles dormindo. O que ele fala? Pedro, Cefas, Quefas, não pudeste vigiar ou velar comigo, nem ao menos 1 hora? Sabe o que ele está ensinando aqui? Aumentem o tempo de oração, discípulos. Orem ao menos 1 hora. Orem mais. Então está lá orando. Eu já orei 1 hora. Vocês não conseguiram orar nem 1 hora? Então, primeiro, ensinava-os a orar. Teorias, textos bíblicos, biografias e grandes livros. Segundo, praticava a oração com eles. Levava-os para orar. Orava junto com eles. Terceiro, ensinava-os, insistia, estimulava-os a orar mais tempo. Quando vai lá e pega, mas nem 1 hora, pelo menos 1 hora atinjam. Orem pelo menos 1 hora. Orem mais do que já oram. Orem mais do que estão habituados. Aumentem o nível de oração. Está ensinando. Olha que discipulado tremendo. Então, o texto diz: estava muitas vezes ali com seus discípulos. Então ele ia periodicamente, regularmente se isolava com os discípulos para orar. Então o discipulado dele consistia na prática. E isso é tremendo. E você pode anotar Mateus 17 só, no Monte da Transfiguração. Levou Tiago e João e Pedro. Mateus 17. O que ele foi fazer lá? Ter comunhão com Deus, orar, buscar, e levou 3 discípulos, corpo a corpo, prática. O discipulado tem que consistir nisso. Quarto, no que também consiste o discipulado corpo a corpo? Você vai ter que prover recursos para os seus discípulos. Mateus 17.
versículo 24. Então você coloca aí, prover recursos para os discípulos. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado em Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis, os terras, os impostos, os tributos? Dos seus filhos, dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus logo disse: então estão isentos os filhos. Mas para não se escandalizar, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estárter. Toma-o, entrega-lhe por mim e por ti. Até aí. Veja só. O discipulado, corpo a corpo, consiste no quê? Você está caminhando com o discípulo. Você ganhou ele. Você está formando ele. E no que mais consiste o discipulado corpo a corpo? Muitas vezes, você vai ter que prover recursos para os seus discípulos, para Cristo ser formado neles, para eles crescerem espiritualmente, porque eles não terão. E muitas vezes, o recurso financeiro, a falta dele, é uma barreira, é um empecilho para a conversão de uma pessoa, para o crescimento e para a formação dela. Muitas pessoas têm dificuldade de locomoção, de assistir a um culto, têm dificuldade de ter acesso a material bíblico e teológico, e tudo isso é um impedimento para a formação e o discipulado dela. E você vai ter que prover. Nesse caso, Jesus teve que fazer a vez de Pedro. Jesus teve que suprir a necessidade de Pedro. Ele foi cobrado acerca de impostos, e Jesus primeiro perguntou se ele paga. Pedro respondeu: sim, meu mestre paga. Então, em primeiro lugar, Jesus está dando um grande testemunho social, civil. Eu ando em dia com a sociedade, com o governo, com os impostos. E você? Aí Pedro vai falar com Jesus, pega lá de um peixe um starter, paga para você e também para mim. Pedro, eu sei que você não tem com o que pagar. Você já imaginou? Se Pedro não paga, poderia ser preso, poderia ser condenado, poderia comprometer a formação de Pedro, essa dívida. Não poderia? O que Jesus disse? Meu Deus do céu, tenho que pagar a parte de Pedro, senão vai quebrar o trabalho que eu estou fazendo em Pedro, vai interromper. Então Jesus, para salvar o discipulado, para salvar a preparação de Pedro, teve que prover recurso para Pedro. Muitas das vezes, para você formar uma pessoa, você vai ter que carregá-la um tempo, você vai ter que gastar dinheiro e investir em material bíblico para ela, evangelístico, vai ter que investir no transporte dela, no apacentamento, e até muitas vezes prover alimentos para elas. Porque uma pessoa que tem dificuldade financeira alimentícia, por causa disso, ela pode ser impedida de vir a um culto, fica doente, tem que trabalhar mais. Tudo isso interrompe o processo da formação e do discipulado. E muitas vezes o discipulador vai ter que tirar do próprio bolso. E eu, à semelhança dessa situação, quero usar meu testemunho, sempre fiz isso, todo o meu ministério, em todos esses anos. Eu vi situações semelhantes às quais na formação, o ganho, o discipulado e o evangelismo de tais discípulos, naqueles momentos da vida deles, foi importantíssima a provisão financeira. Sem essa, poderia ter prejudicado a formação deles. E isso é tremendo. Você precisa cultivar, aprender a fazer isso. E semelhantemente eu fazia isso. E muitos dos que estão aqui já foram vítimas, dessa provisão. E quando estavam no início da sua conversão e tiveram dificuldades. Não que todos, a maioria das pessoas que a gente lida, elas não possuem recursos. Mas o interessante é que muitas, quando se convertem, mesmo tendo recursos, são privadas desse recurso. Por alguma perseguição paterna, materna, financeira, profissional, uma movimentação espiritual muitas vezes as impedem de ter o recurso.
E se você não prover, elas não vão crescer. E a mesma coisa na oração, né? Essa oração que Jesus participava, também ensinei meus discípulos, né? Se você perguntar ao pastor Luiz, já fiz uma campanha com ele uma vez de orar 60 dias no vale, só eu e ele íamos orar. Já fiz várias orações com Wagner, com os outros pastores, com os obreiros no sábado para o domingo. Enfim, sempre estou com eles para orar. E assim como Jesus chegava, não pudeste orar apenas 1 hora, eu chegava lá, não pudeste orar 4, pelo amor de Deus, né? Quantas vezes, e eu sei que às vezes meio cedo exagero, mas quantas vezes, vamos, ore e sai arrastado daqui, mas toque ao menos na orla, fale com Deus, busque enquanto não for cheio, não desista de orar, estimulando-os, levando-os para orar. Então, às vezes ia com um dos obreiros, ou com vários, ou com 3, 4, também participando, ensinando-os a orar, levando-os a orar, mostrando como se ora e estimulando-os a orar mais. E isso é tremendo, na oração, da intimidade com os discípulos e também na provisão, né? Muitas vezes nós tivemos que fazer isso, e por isso que eu te digo da eficácia de alguns ministérios aqui com essa providência. Quarto, comunhão. Esse não vai ser difícil, né? Lucas 24, comunhão. Comunhão vem da palavra grega koinonia. E temos um grupo famoso no Brasil que chama koinonia, que quer dizer fraternidade, relacionamento afetivo, comunhão. É isso que significa koinonia. E está lá em Lucas 24, no versículo 28 ao 30. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passarem adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já se declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Até aí. Comunhão. Você precisa ter comunhão com seus discípulos. Aqui eu creio que não há tanta dificuldade, mas muitos que estão me assistindo podem não aplicar essa prática no seu discipulado. Comunhão, afeto, descontração. Você precisa ter momentos gostosos com seus discípulos. Aqui Jesus está indo com 2 dos discípulos a caminho de Emaús. E quando chegam na aldeia, Jesus faz que vai indo embora. Aí eles: não, fica conosco, vamos ter uma comunhão, fica com a gente, vamos comer um pão, vamos jantar juntos, vamos conversar coisas gostosas, vamos falar um pouco da sua vida, da nossa vida, dos acontecimentos de Jerusalém, vem cá comer conosco, beber um bom suco de uva, comer um pão, vamos aqui servir para você uma carne, vamos ter uma comunhão. Tenha comunhão com seus discípulos, promovam comunhão, tenham momentos gostosos. Para que serve a comunhão? Para estreitar relacionamentos, para firmar laços, para conquistar confiança. Discipulado não é mecânico, robótico. Discipulado não é patrão e empregado, não é profissional. Tem que ser afetivo, é baseado em laços, é baseado em afeto, confiança, amor. Esse discípulo amado de João encostava o peito, a cabeça no peito do mestre, porque confiava, porque amava, porque tinha afeto, porque tinha comunhões gostosas com Cristo. Faça comunhão com seus discípulos, né? E eles fizeram isso, o constrangeram: fica com a gente, vamos ter um pouco de comunhão. Come aqui com a gente, participa. Então, eles fizeram uma mesa e serviram, e Jesus comeu com eles, conversou, arrazoou, comentou situações físicas, espirituais, profissionais, do advento do Calvário, enfim, a comunhão. Então, desenvolva um relacionamento,
Sabe, às vezes, o seu discipulado está inserido, ele imprime apenas responsabilidades, pressões, apenas cargas e fardos. Ninguém suporta isso. Então deve haver momentos de descontração, momentos onde você vai participar de uma ceia, quando eu digo ceia, de um jantar com os discípulos, que você vai compartilhar da sua vida cotidiana, vai sorrir, vai chorar, vai ter um delicioso momento afetivo com eles. E para que é isso? Tem um propósito, como eu já disse: firmar laços, renovar alianças, estreitar relacionamentos, conquistar confiança, intimidade, ter um momento de descontração, mostrar o seu outro lado, porque às vezes o discípulo só acha que você faz isso, né? Quem conhece o pastor só ali, né? Muita gente julga, não, ele bate demais, ele é agressivo, para que tudo isso? Mas no momento da comunhão você vai ver que não é bem isso, é pior. Estou brincando. Você vai ver que não é bem isso. Você vai ver que tem o outro lado do discípulo, o outro lado do discipulador, o lado afetivo, carinhoso, bondoso, brincalhão, né? E é por isso que devemos ter comunhão. Vamos ver mais João 12:1. Coloca aí, João 12:1. Lázaro e Marta. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Até aí. Então estava lá. Foi Jesus para Betânia, a casa de Lázaro, a quem ele ressuscitaram dos mortos. Deram, pois, ali uma ceia, algumas traduções em jantar. Marta servia Lázaro. O que aconteceu aqui? Aqui não está, nesse momento aqui, Jesus não está participando de um rito religioso, de um culto, de absolutamente nada. Jesus está jantando na casa de Marta. Jantando. E eles eram 2 discípulos, Marta e Lázaro, de Jesus. O que Jesus estava fazendo lá naquela hora? Não era culto, Jesus, você só prega. Não era milagre, não, você não faz outra coisa. Jesus, faço. Eu estou tendo koinonia, comunhão. Estou jantando com os meus discípulos. Estou me descontraindo com eles. Estou arrazoando com eles. Estou me divertindo com eles. Estou os conquistando. E eles estão me conquistando. Comunhão. O discipulado deve ter comunhão. Desenvolva a comunhão. Último, quinto, para o tempo não nos surpreender. Caráter. Mateus 26. Caráter. E a comunhão também a gente procura sempre fazer com os discípulos aqui na igreja. Comunhão. Agora o caráter. Mateus 26. Diz assim: Então disse-lhe Jesus: Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Até aí. Aí ele vai falar outras coisas, né? Acaso não pensas que não posso rogar a meu Pai e ele não mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como cumpririam as escrituras assim? Então, quinto, discipulado de Jesus consistia no corpo a corpo, discipulado prático. Jesus participava da vida cotidiana dos discípulos e assim ensinava na prática o que ensinou na teoria. Aplicava na prática os conceitos cristãos na formação, no discipulado
dos discípulos. E o quinto fator que consiste o discipulado corpo a corpo, e é um dos mais importantes, Jesus trabalhava o caráter dos discípulos. E você jamais conseguirá trabalhar o caráter dos seus discípulos se você não andar com eles. A área mais afetada pelo pecado do homem, o caráter. A área que os obreiros mais têm trabalho, no caráter. A área que faz a igreja, seu fracasso que é em muitos lugares, e os ministérios estão em declínio, é que seus caráteres não foram trabalhados, esculpidos, moldados, não foram por meio de ignorância bíblica, de comunhão com Deus, porque a palavra e o Espírito Santo trabalham o caráter de uma pessoa, mas o discipulado, muitas vezes a ferramenta do caráter vai ser um homem, uma mulher, um pastor, o discipulador, e ela é a grande área que o discipulado deve trabalhar, o caráter. Em todas as passagens, Jesus com 12, ele está tratando o caráter deles, está os fazendo regenerar, nascerem de novo, santificar, amadurecer, está fazendo eles serem participantes da natureza divina, está fazendo eles se justificarem, terem medidas, ações, hábitos de pessoas justas. E aqui Jesus faz isso com Pedro, trata o caráter. Então Jesus vai ser preso, Judas já havia o traído, e os guardas vão lançar mão de Jesus para o levar. Pedro, tomado de fúria, de ira, tira a espada da bainha e corta a orelha de um soldado, explode numa ira. Jesus então repreende e traz o ensinamento no seu caráter. Então Jesus está aqui mostrando várias coisas para Pedro. Pedro, você está agindo de forma errada. Pedro, você está mostrando a sua velha natureza. Não é assim que se deve agir um cristão. Não é assim que um convertido deve agir. Você deve vencer tais áreas do seu caráter. E que áreas são? Então, corrigindo, moldado. Então, primeiro, Jesus está ensinando: Pedro, contém a sua ira, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1,20. Jesus está ensinando: Pedro, não manifesta a sua ira. Pedro, não expõe a sua ira sobre o sol. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então ele está ensinando: contenha, tenha domínio próprio, vença essa parte sua, essa ira. Segundo, ele está ensinando o quê? Pedro, não faz justiça com as suas próprias mãos, Pedro. Não faz justiça com as suas próprias mãos. Porque ele diz assim: Pedro, quem lançar a mão da espada, pela espada morrerá. Olha o princípio que está ensinando. Pedro, a nossa política não é a mesma do mundo. Não pague o mal com o mal. Porque quem lançar a mão, quem viver da espada, pela espada morrerá. Segundo, terceiro, ele está ensinando: Pedro, espere, minha é a vingança. Ele está ensinando: a vingança é do Senhor. Romanos 12:19. Minha vingança e eu retribuirei. Então está trabalhando o caráter de Pedro. Primeiro, Pedro, contém sua ira, porque ela não opera a justiça de Deus. Segundo, Pedro, não pague o mal com o mal. Pedro, não tenha essa raiz de amargura por eles, Pedro. Terceiro, Pedro, a vingança é do Senhor. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Não busque, Pedro, ter razões. Não é a hora para isso. Está trabalhando o caráter dele. O que mais que Deus está trabalhando? Pedro, olha a sua postura. Olha a sua postura, Pedro. Descontrolado, iracundo. Está trabalhando a postura. Contém, Pedro. Então nós devemos fazer isso com os nossos discípulos. Nós devemos olhar as posturas. Que postura é essa diante daquela situação? Por que você tratou assim aquela pessoa ontem? Trabalhe o caráter. Como você está tratando a tua mãe? Não é dessa maneira não. Trabalhe o caráter, participando da vida.
Eu vi aquele dia, o que você fez com o seu dinheiro? Não é assim que usa o dinheiro, não. Que desonestidade é essa? Trabalhe o caráter. Como você respondeu para aquela pessoa? Que falta de educação. Trabalhe o caráter. Ele está falando. Primeiro, Pedro, olha aí a sua ira. Você vai fazer isso com seus discípulos. Pedro, não é esse o princípio cristão. Você quer pagar o mal com o mal? Pedro, guarda o coração. Pedro, que amargura que é essa? Está trabalhando o caráter. Depois, Pedro, olha a sua postura. Isso é a postura de cristão, Pedro? Está ensinando, Pedro, nós cristãos temos que ter uma conduta diferente, uma postura diferente, temos que ser pacificadores, temos que ser pessoas mansas. Está trabalhando o caráter de Pedro. O que mais? Pedro, você está descontrolado emocionalmente. Pedro, você é desequilibrado. Pedro, melhora a sua vida emocional, você tem que trabalhar isso. E Jesus trabalhando, olha lá o caráter. O que era Pedro? Irado, descontrolado emocionalmente, sem postura, vingativo, rancoroso. Isso não é perfil de um cristão. E um discipulado consiste em esculpir, arrancar essas coisas do discípulo, trabalhar o seu caráter. E isso só pode ser feito com o corpo a corpo. Não adianta deixar o discípulo dentro da igreja 10 anos irado, 10 anos imoral, 10 anos injusto, 10 anos infiel, ali ouvindo culto. Se não for trabalhado, ele não vai perder um vício, uma timidez, uma ira, uma avareza, uma vaidade, uma arrogância, uma prepotência. E Jesus estava dizendo, no corpo a corpo, estava trabalhando o caráter de Pedro. E estava mostrando aqui. Olha o teu emocional, Pedro. Que coisa feia. Que gritaria que é essa, Pedro? Fecha a boca. Que berreiro. Você não tem postura. Olha o jeito que você está vestido. Não, Pedro. Olha o que você fez com a orelha do homem. Que desastre. Olha a bagunça. Que mau testemunho, Pedro. Que ira que é essa? Que maldade no coração. Que sentimento de vingança. Tem que trabalhar o caráter. E essa seguramente é a área que eu mais trabalho nos meus discípulos, o seu caráter. Porque um homem de caráter forjado é um grande homem de Deus. E um homem cheio de talentos e dons extraordinários sem caráter, não passa de um ímpio maquiado. Caráter. Então isso é uma das áreas que mais tem que ser trabalhados. Quando Pedro pergunta para Jesus, Mateus 18, 20... Quantas vezes se um irmão deve pecar comigo, eu devo perdoá-lo? 7. Jesus, Pedro, não digo 7, mas 70 vezes 7. Pedro, nós estou estabelecendo a era do amor ágape. Pedro, ame sem reservas, Pedro. Não tem limites para o perdão, não tem limites para o amor. Ame sempre, perdoa sempre. Mude seus valores, Pedro. É uma infinidade de perdão você deve conceder. Veja quanta coisa Jesus tem ensinado a Pedro. Então ele está ensinando o que, Pedro? 70 vezes 7. Seja paciente, tenha paciência, Pedro. Pedro, seja benigno, Pedro, não leve em conta. Verdade. Pedro, seja misericordioso, releve, poupe, perdoe, trabalhando o caráter. E você tem que fazer isso com os seus discípulos, com os seus liderados, com a sua igreja, com o seu rebanho, com as pessoas as quais você cuida. O discipulado consiste em corpo a corpo, andar com os discípulos, participar da sua vida cotidiana, em várias situações diárias, mensais, e nelas aplicar na prática os princípios e conceitos cristãos, formando um caráter de Cristo nos seus discípulos. Nisso consiste a aula de hoje. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar.